Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Neste vídeo, a liturgia de 13 de janeiro de 2023, sexta-feira, primeira semana do tempo comum na Igreja Católica Apostólica Romana. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, no rito da celebração temos o ofício do dia da primeira semana. Antífona da entrada. Ergamos os nossos olhos para aquele que tem o céu como trono. A multidão dos anjos o adora, cantando a uma só voz: eis aquele cujo poder é eterno. Oração do dia, rezemos. Ó Deus, atendei como Pai as preces do vosso povo. Dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-los por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura da carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos do 1º ao 5º e o 11. Irmãos, tenhamos cuidado enquanto nos é oferecida a oportunidade de entrar no repouso de Deus, não aconteça que alguém de vós fique para trás. Também nós, como eles, recebemos uma boa nova, mas a proclamação da palavra de nada lhes adiantou, por não ter sido acompanhada da fé naqueles que a tinham ouvido. Enquanto nós, que acreditamos, entramos no seu repouso. É assim como ele falou: por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu repouso. Isso, não obstante as obras de Deus estarem terminadas desde a criação do mundo. Pois em certos lugares assim falou do sétimo dia. E Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras, e ainda novamente: não entrarão no meu repouso. Esforcemo-nos, portanto, por entrar neste repouso, para que ninguém repita o acima referido exemplo de desobediência. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 78, versículos 3º, 4º BC, 6º C, o 7º, 8º, refrão 7º C. Não vos esqueçais das obras do Senhor. Repitamos: não vos esqueçais das obras do Senhor. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos e transmitiram para nós os nossos pais, a nova geração nós contaremos as grandezas do Senhor e seu poder. Não vos esqueçais das obras do Senhor. Levantem-se e as contem a seus filhos, para que ponham no Senhor sua esperança. Das obras do Senhor não se esqueçam e observem fielmente os seus preceitos. Não vos esqueçais das obras do Senhor. Não vos esqueçais das obras do Senhor. Nem se tornem a exemplo de seus pais, rebelde e obstinada geração, uma raça de inconstante coração, infiel ao Senhor Deus em seu espírito. Não vos esqueçais das obras do Senhor. Repitamos: não vos esqueçais das obras do Senhor. Agora vamos à aclamação ao Santo Evangelho. Vamos aclamar com um texto, um pequeno trecho de Lucas, capítulo 7, versículo 16. Aleluia, 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 aleluia. Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. Aleluia, 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 aleluia,
aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 2, versículos do 1 ao 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos, e ficaram todos admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão, à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Teus pecados são perdoados, Marcos, capítulo 2, versículos do 1 ao 12. Já em 1948, o Papa Pio XII nos dizia que o grande pecado do século consistia na perda do sentido do pecado. E tinha razão. Um tipo belicoso é louvado como atitude competitiva. Ganância e usura são chamadas de poupança. A pessoa despudorada, elogiada como sexy. O homem sóbrio, condenado como sem ambições. A jovem pura é quadrada. A dedicada esposa, mãe, uma escrava. Pelo amor de Deus. Lamentável a inversão de valores. O bem rotulado de mal, o mal mascarado de bem. Perdeu-se a noção de que nossos atos e escolhas refletem sobre os outros, podendo semear alegria ou tristeza, luz ou sombra, vida ou morte. E o pior de tudo, se não reconheço meus pecados, como ser perdoado? Se considero meus erros como atitudes naturais, aliás, todo mundo faz, atribuindo meus vícios a propensões genéticas, como me arrepender e mudar de vida? No Evangelho de hoje, 4 amigos realizam um notável esforço para conduzir o amigo paralítico para estar cara a cara com Jesus. Por certo, já conheciam o Nazareno, a fama de terapeuta, e movidos de fé e amizade, contavam com a cura do enfermo. Para sua surpresa, no entanto, Jesus segue um roteiro diferente, dizendo: Filho, teus pecados são perdoados. Marcos, capítulo 2, versículo 15. Conforme anota o teólogo Herbert Rausch, é a primeira vez que vemos Jesus a perdoar pecados de alguém, trazendo à luz do sol um novo aspecto da Boa Nova, e chamou o paralítico de meu filho.
Segundo Rausch, esta palavra não significa um encorajamento banal, mas a acolhida de um pai para seu filho ferido pela culpa. E uma acolhida assim reacende esperanças como brasas sob a cinza. Aos olhos humanos, nada aconteceu, pois o enfermo continua preso à sua maca. Só a fé profunda pode ir além das aparências. Os escribas condenam como blasfêmia a frase de Jesus, pois só Deus tem o poder de perdoar pecados. Será que Jesus tem tal poder? Exatamente porque duvidam, eles condenam. Jesus aceita o desafio, vai mostrar que pode curar o corpo de modo visível, assim como cura a alma de modo invisível. E o milagre vem confundir a falta de fé dos adversários. Jesus junta ao perdão dos pecados a devolução da mobilidade física para espanto de todos. A cura que se vê confirma a cura que não se vê. Ergue-se o paralítico, toma sua maca e deixa para trás os seus pecados. É uma pena que tantos pregadores fujam do binômio pecado-perdão e o sacramento da misericórdia, a confissão, seja praticamente esquecido. E não deixemos Jesus perdoar nossos pecados e mobilizar nossos membros paralíticos. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Feliz aquele cuja culpa é cancelada. Salmo 32, versículo 1. Vamos ao santo do dia. Eu pesquisei no site do Vaticano. O santo do dia é uma resenha diária dos santos, guardados na memória da igreja, histórias de mestres da vida de todos os tempos, que como faróis luminosos orientam o nosso caminho. Dia 13 de janeiro, a Igreja Católica comemora o dia de Santo Hilário, bispo de Poitiers e doutor da Igreja. Filósofo e literato pagão, de família rica, Hilário converteu-se ao cristianismo no ano 345. Como bispo de Poitiers, opôs-se à heresia ariana que contestava a dupla natureza de Jesus, divina e humana. Por defender a verdade, até arcou com o exílio. Outro santo de 13 de janeiro, venerado pela Igreja Católica, São Remígio, bispo de Reims. Remígio nasceu como cidadão romano, mas foi nomeado bispo cristão de Reims na época em que a Gália havia sido invadida pelos francos, entre arianos e pagãos. Incansável evangelizador por mais de 70 anos, batizou o rei Clovis na noite de Natal do ano 500. Faleceu em odor de santidade no ano 533. São Remígio, rogai por nós. Santo Hilário, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente. Peça e ele proverá se for para o seu bem. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os protestantes, vem do aramaico, dialeto de Jesus, para o português significa: vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Será o dia do juízo final, o dia da parousia, para aqueles que forem aprovados, que buscarem a graça, que aceitarem a graça de Deus. O sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, como disse o apóstolo São Paulo, apóstolo dos gentios, nosso apóstolo, apóstolo do mundo, que levou a palavra de Deus para todo mundo, fora da terra de Canaã. O sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Vamos, então, aderir a Deus no sacramento da misericórdia, no sacramento
da penitência, sacramento da reconciliação. Vamos nos arrepender dos nossos pecados para um dia estarmos todos juntos na glória eterna, no novo Éden. Jesus voltará para julgar vivos e mortos. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões. Perdão, Senhor, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Senhor Jesus.